Aula sobre teoria da modernidade em Weber. O Weber ele pensa a modernidade a partir de uma ideia de desencantamento do mundo. Aquele mundo delimitado, planejado, estruturado, orientado por uma cultura local, pela tradição, ele não sobrevive, tá, às novidades da modernidade. Então a cultura ocidental ela passa por um processo de transformação. Ou seja, Weber pensa qual é a relação entre o protestantismo e o desenvolvimento do capitalismo. Só que nesse movimento ele não se refere a qualquer protestantismo, mas o protestantismo de origem calvinista. Por quê? Para o calvinista, né, ele tem dentro dele uma fé, ele tem algo que o motiva a ter uma conduta tal que quem não é predestinado pode não ter, né? Então, inclusive nos Estados Unidos, na época da colonização, alguns banqueiros preferiam emprestar dinheiro para os protestantes calvinistas porque eram pessoas honestas, eram pessoas cuja honestidade era inquestionável. Agora, o que significa dizer que o capitalismo ele possui um espírito? Ele modifica o hábito coletivo, ele modifica o ethos, ele modifica o comportamento da pessoa diante da vida. Lembram daquela frase do Benjamin Franklin, tempo é dinheiro? Então, a questão é a ascese, ou seja, o ascetismo do protestante, o comportamento do indivíduo protestante diante da religião é diferente da ascese católica. Inclusive, o Weber chama atenção para o fato de que o líder religioso protestante, ele está ali no convívio com a sociedade trabalhando, e a prosperidade é um sinal, tá, também da predestinação. É um sinal de que ele é abençoado, de que Deus é com ele, tá? Notem que esse é um discurso que hoje orienta a prática de muitas pessoas cristãs, tá, na sociedade brasileira. Diferente do ascetismo católico. Porque os monges, por exemplo, eles viviam afastados da sociedade. Enquanto os líderes religiosos protestantes, eles estavam no convívio da sociedade. E outra coisa também, as escolas, o Weber fala da educação protestante. A educação protestante é uma educação técnica que treina o indivíduo, treina a pessoa para trabalhar e ganhar dinheiro. Mas não é qualquer dinheiro, é o dinheiro honesto, é o dinheiro limpo. Não pode ser o dinheiro de acordo com o jeitinho brasileiro, por exemplo, da gente não dá. Então, na cabeça do Weber, essa lógica do capitalismo ter um espírito, tá? E esse espírito, ele envolve o cálculo de custos e benefícios que se concretizam na maximização do dinheiro, na maximização do lucro como estilo de vida. É o dinheiro para ter mais dinheiro. Então vocês têm aí uma ação que no plano religioso, tá? Ela é uma ação moral, é uma ação que está relacionada à questão da moralidade do comportamento, consciente e refletido do protestante calvinista com a sociedade, e é uma ação relativa a fins também, porque o espírito do capitalismo, ele envolve a questão da modificação do hábito coletivo, que se torna um peso, inclusive, na vida do homem moderno. O homem moderno bem-sucedido é o que possui dinheiro, é o que possui muito dinheiro, né? E essa ideia de jaula de aço é como se a lógica do acúmulo de dinheiro fosse determinante de modo tal que se tornasse que fizesse pressão sobre o cotidiano da pessoa. Ela se sente envolvida por aquilo de tal modo que ela não consegue sair daquela situação. E nesse sentido, a vida se perde. Quando vocês pensarem a perda do sentido da vida, é a mesma insegurança que hoje, numa situação já de pós-modernidade, se lembram da onda da globalização? Numa situação de pós-modernidade,
onde as inseguranças são maiores ainda, são bem maiores, tá? Onde o jovem ele não possui certezas, e esse medo, essa incerteza, essa insegurança se constitui num peso. Na medida em que você quer o novo, você quer o multiculturalismo, já entrando na questão da pós-modernidade, tá? Mas você fica entre aquela segurança que existia na sociedade tradicional, que hoje a gente não tem mais, né? Isso é muito importante, porque faz a gente refletir no processo de modernidade que Weber está pensando, e nos faz refletir também sobre a questão da pós-modernidade que é colocada hoje para os jovens, que gera um ambiente de insegurança, de medo em relação ao futuro.